O irmão desconhecido de Caim e Abel, um filho esquecido pela história. A história da criação sempre foi envolta em mistério, mas será que conhecemos todos os detalhes? Quando falamos dos primeiros filhos de Adão e Eva, dois nomes vêm à mente: Caim e Abel. O conflito entre eles culminou no primeiro assassinato da humanidade, marcando para sempre a história bíblica. Mas e se essa história estiver incompleta? E se houver um personagem perdido nessa narrativa, um irmão cuja existência foi esquecida ou propositalmente apagada? Em várias tradições antigas, há indícios de que Caim e Abel podem não ter sido os únicos filhos de Adão e Eva. Alguns textos sugerem a presença de um terceiro irmão, cujos traços foram ocultados ao longo do tempo. Mas quem era ele? E qual seria seu papel na trama da humanidade? Para entender melhor esse enigma, precisamos analisar a chegada de Sete, um nome que muitos conhecem, mas poucos compreendem sua real importância. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Sete foi apenas um substituto ou a peça-chave para desvendar um segredo ainda maior. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Após o assassinato de Abel, a narrativa bíblica nos apresenta um novo filho para Adão e Eva: Sete. Ele surge como um substituto para preencher o vazio deixado pela perda de Abel. No entanto, há algo curioso sobre esse relato. Em Gênesis 4:25, Eva declara que Deus lhe concedeu outro descendente em lugar de Abel. Mas por que essa menção direta apenas após a morte de Abel? Será que Sete já existia antes, mas de alguma forma sua história foi reformulada para ocultar algo mais profundo? Algumas interpretações sugerem que Sete não foi simplesmente um substituto, mas sim um irmão que já existia antes da tragédia entre Caim e Abel. Se isso for verdade, onde ele estava enquanto o destino de seus irmãos era selado? E mais, qual teria sido o papel de Sete na continuidade da humanidade? Para encontrar pistas sobre esse possível irmão esquecido, precisamos ir além dos textos canônicos e explorar fontes que a tradição religiosa preferiu ignorar. E é aí que os textos apócrifos e proibidos entram em cena. Muitas histórias foram deixadas de fora da Bíblia como a conhecemos hoje. Livros como o Livro dos Jubileus, o Livro de Enoque e outros textos apócrifos mencionam detalhes que não aparecem nas escrituras tradicionais. Curiosamente, alguns desses textos trazem informações intrigantes sobre os filhos de Adão e Eva. Por exemplo, o Livro dos Jubileus sugere que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas além de Caim, Abel e Sete. Mas por que suas histórias foram silenciadas? Se houvesse um terceiro irmão envolvido no conflito entre Caim e Abel, sua existência poderia mudar radicalmente a interpretação da narrativa original. Outro ponto curioso é que, em algumas tradições gnósticas, Sete é descrito como um ser de natureza especial, diferente de Caim e Abel. Isso levanta a questão: será que ele era realmente o terceiro filho, ou apenas a versão reformulada de um personagem ainda mais enigmático? Se há pistas sobre esse irmão perdido, onde podemos encontrá-las? A resposta pode estar nas próprias entrelinhas das Escrituras. Os textos bíblicos estão repletos de simbolismos e significados ocultos. Muitas vezes, nomes são omitidos, personagens são resumidos a breves menções e eventos inteiros são reduzidos a uma única frase. Mas e se, escondido nessas entrelinhas, houvesse o nome de um filho perdido? Algumas interpretações sugerem que Gênesis 5 esconde mais do que revela. No relato genealógico, há lacunas que podem indicar a existência de descendentes cujas histórias foram esquecidas ou omitidas. E mais, algumas tradições rabínicas mencionam um irmão de Caim e Abel chamado Auã ou Azura, embora pouco se fale sobre ele nos textos mais conhecidos. Mas, se esse irmão existiu, por que seu nome teria sido apagado da história? O que ele
representava para os antigos escribas? Será que seu destino estava ligado ao próprio conflito que resultou na morte de Abel? Para entender melhor esse enigma, precisamos voltar ao ponto de origem. O crime de Caim foi apenas um ato isolado ou parte de algo muito maior, um conflito que envolvia mais do que apenas dois irmãos. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. A história de Caim e Abel é uma das mais conhecidas da Bíblia. Um irmão mata o outro por inveja, sendo então marcado e amaldiçoado por Deus. Mas há algo nessa narrativa que parece incompleto. O que realmente motivou o crime? Foi apenas ciúmes pela aceitação do sacrifício de Abel, ou havia algo a mais? Se considerarmos a possibilidade de um terceiro irmão envolvido, a dinâmica desse conflito muda completamente. Alguns textos sugerem que a rivalidade entre Caim e Abel não era apenas espiritual, mas também envolvia disputas familiares, territórios e até mesmo herança divina. E há mais um detalhe intrigante. Na tradição judaica, acredita-se que tanto Caim quanto Abel tinham irmãs gêmeas com quem deveriam se casar para perpetuar a linhagem humana. Será que esse irmão perdido também fazia parte desse complexo jogo de alianças? Se a presença de um terceiro filho altera a história como a conhecemos, então a questão mais importante é: o que aconteceu com sua descendência? Ele desapareceu da narrativa ou sua linhagem foi apagada propositalmente? Se um terceiro, filho de Adão e Eva, realmente existiu, por que não ouvimos falar sobre seus descendentes? Em muitas culturas antigas, os registros genealógicos eram fundamentais para estabelecer hierarquias e direitos sobre terras e poderes espirituais. Então, se havia uma outra linhagem além da de Caim e Sete, por que não há menções a ela? Uma das possibilidades é que essa linhagem tenha sido apagada propositalmente por motivos religiosos ou políticos. Será que esse irmão representava algo que ia contra as narrativas dominantes? Ou talvez sua descendência tenha se misturado a outras civilizações antigas, dando origem a lendas e mitos que ecoam até os dias de hoje. Curiosamente, em algumas tradições místicas, fala-se de povos misteriosos que teriam existido antes do dilúvio e que possuíam conhecimento proibido. Poderia essa linhagem esquecida ter alguma conexão com esses relatos? Para responder a essa questão, precisamos expandir nossa busca e olhar além da Bíblia. A resposta pode estar escondida em mitologias e textos antigos de diferentes partes do mundo. A ideia de um irmão esquecido na história bíblica pode parecer surpreendente, mas não é um conceito único. Várias culturas antigas relatam histórias de irmãos rivais, linhagens ocultas e descendentes perdidos que moldaram a história da humanidade. No Egito, temos a rivalidade entre Osíris e Sete, dois irmãos cujos destinos influenciaram toda a mitologia egípcia. Na mitologia suméria, Enlil e Enki disputam o domínio sobre a humanidade. Em tradições gregas, vemos os conflitos entre Prometeu e Epimeteu, ou mesmo entre os titãs e os deuses do Olimpo. Seria possível que esses mitos fossem ecos de uma história real que foi apagada ou modificada ao longo dos séculos? Se esse irmão perdido existiu, será que sua linhagem sobreviveu em algum lugar do mundo antigo, sendo reinterpretada por diferentes culturas? E mais importante, para onde ele foi? Se ele não seguiu os passos de Caim e nem de Sete, qual foi o seu destino? A resposta pode estar nos próprios silêncios da Bíblia. Se houve um terceiro irmão, seu desaparecimento da história levanta uma questão intrigante. Ele foi exilado? Foi morto como Abel? Ou simplesmente sua existência foi esquecida por conveniência? A Bíblia é repleta de personagens que surgem e desaparecem misteriosamente. Caim, por exemplo, após ser amaldiçoado, se estabelece em uma terra chamada Nod, onde encontra uma esposa e constrói uma cidade. Mas de onde vieram essas pessoas? Será que essa terra escondia os descendentes de um irmão que já havia sido apagado da história?
Algumas teorias sugerem que esse irmão pode ter partido para terras desconhecidas, se tornando o ancestral de povos que posteriormente seriam considerados pagãos pelos seguidores da tradição judaico-cristã. Se isso for verdade, sua história pode ter sido deliberadamente silenciada para fortalecer a narrativa de Sete como o único sucessor legítimo. Mas por que as escrituras silenciariam algo tão importante? E o que isso significaria para nossa compreensão sobre as origens da humanidade? Para entender isso, precisamos explorar um ponto crucial: as razões por trás desse silêncio. Vamos continuar, mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. A Bíblia nos apresenta genealogias detalhadas e descrições meticulosas da linhagem de Adão. Mas se havia um terceiro irmão, por que ele desapareceu da narrativa? Será que sua história foi esquecida com o tempo ou foi deliberadamente apagada? Se analisarmos a construção do Gênesis, notamos que certas passagens parecem editadas, como se houvesse lacunas na história. Sabemos que os textos sagrados passaram por revisões ao longo dos séculos, e muitos escritos antigos foram considerados heréticos e removidos. Se esse irmão realmente existiu, qual teria sido sua importância? Será que sua linhagem carregava um segredo proibido, um conhecimento que não deveria ser passado adiante? A resposta pode estar nos textos considerados apócrifos e nos registros de civilizações antigas. O próximo passo é explorar o que foi deixado de fora da narrativa tradicional e o impacto que isso teve na história da humanidade. Os textos que conhecemos hoje como apócrifos contêm histórias que foram excluídas da Bíblia oficial. Mas por quê? Muitas dessas obras oferecem versões alternativas da criação e de figuras importantes, e algumas mencionam personagens que não aparecem na narrativa tradicional. O livro de Enoque, por exemplo, detalha a existência de seres chamados vigilantes, anjos caídos que teriam interferido na humanidade. O livro dos Jubileus menciona outros filhos de Adão e Eva que não são citados no Gênesis. Se havia um terceiro irmão, sua história poderia estar escondida nesses textos rejeitados. Será que ele teve um papel fundamental no passado, mas foi considerado perigoso demais para ser lembrado? Se há algo que aprendemos com a história, é que aquilo que foi proibido geralmente carrega segredos poderosos. Mas será que há evidências fora da tradição religiosa que possam apontar para essa linhagem oculta? A arqueologia pode nos dar algumas respostas. À medida que exploramos os mistérios do passado, nos deparamos com descobertas que desafiam a história convencional. Povos antigos, cidades desconhecidas, lendas de civilizações que surgiram do nada. Será que essas histórias podem estar conectadas ao irmão esquecido de Caim e Abel? Inscrições antigas falam de reis e sacerdotes que alegavam descender de deuses ou de primeiros homens diferentes de Adão e Sete. Poderia essa linhagem perdida ter sobrevivido de alguma forma, influenciando culturas que vieram depois? Além disso, algumas tradições falam de um povo exilado, descendentes de um homem que carregava um conhecimento oculto. Será que esse irmão desconhecido fugiu e levou consigo um legado proibido? Se essa linhagem sobreviveu, qual foi seu impacto na história? Para onde foram seus descendentes? E mais importante, ainda há resquícios dessa herança nos dias de hoje? Olhando para o presente, percebemos que certos mitos podem conter verdades escondidas. Se realmente existiu um terceiro irmão, seu impacto pode ter sido maior do que imaginamos. Será que há vestígios dessa linhagem na humanidade atual? Algumas teorias sugerem que certas crenças e sociedades secretas preservam fragmentos desse conhecimento perdido. Além disso, algumas tradições religiosas falam de uma linhagem oculta, um povo que teria herdado segredos proibidos da antiguidade. Poderia isso estar relacionado ao irmão esquecido de Caim e Abel? A verdade é que muitas perguntas permanecem sem resposta. Mas uma coisa é certa: a história é escrita pelos vencedores, e aquilo que não se encaixa na narrativa dominante
geralmente é apagado ou transformado em mito. Mas agora que você conhece essa teoria, o que acha? Será que a história que nos contaram está realmente completa? Ou será que há muito mais a ser descoberto sobre esse irmão perdido da humanidade? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.